Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de produção musical aqui do Mahatma Fama Studios. Eu sou o Yuri da Paz e hoje na nossa terceira aula a gente vai estar falando sobre a gravação de teclados, samples e sintetizadores. Então vem com a gente! Bom, então agora pra gente dar continuidade à nossa gravação aqui, a gente vai começar a adicionar algumas coisas extras que eu vou fazer aqui no teclado usando samples do computador. Eu tô mostrando nessa câmera aqui a tela do computador para vocês verem o que eu vou estar usando. Como que eu vou estar usando cada coisa. E antes da gente continuar a nossa música, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte. Uma vez que o artista gravou a música, que ele tem os instrumentos gravados e tudo mais, o produtor é aí que entra a arte dele, né? Então, às vezes adicionar algumas coisas, colocar coisas que às vezes o próprio compositor da música não percebeu, mas que o produtor, com a experiência de estúdio que ele tem, com a experiência do som no geral, vai ouvir e determinar, olha, isso aqui vai ficar legal se a gente colocar, isso aqui vai dar uma cara mais legal, isso aqui às vezes vai ficar muito, eu posso tirar isso aqui. E no estúdio é um lugar que a gente testa bastante coisa, então a gente grava, tem uma ideia, e aí se não ficou bom a gente tira, ou se ficou legal a gente adiciona mais em alguns outros lugares. Então é isso que vocês vão me ver fazendo aqui. Como eu disse, eu tenho essa câmera aqui gravando, a câmera do celular gravando a tela do computador para vocês verem os plugins que eu vou estar usando para essa música, né? O que eu vou estar adicionando, sem deixar muita coisa. Eu vou usar o fone, que é para eu ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui. Vocês também vão estar escutando, eu vou deixar o som aberto aqui para fora para vocês terem uma noção do que está acontecendo de extra e tudo mais, para vocês irem ouvindo, senão vocês vão ficar um tempinho aí me vendo só clicar um monte de coisa sem ouvir nada. Então eu vou colocar o som para vocês ouvirem e vamos para nossa gravação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ouvir a música inteira e começar a ter algumas ideias, né, de som, de coisas que eu já conheço que eu acho que vão ficar legais. Então vamos lá. Legal, então, pra gente ir fazendo as coisas parte por parte da música, trecho por trecho, eu já tive algumas ideias, mas eu acho que a ideia é que até agora eu tenho mais certeza que quando eu tava gravando a bateria eu já tava pensando nisso, nesse refrão aqui, que ele é um refrão bem legal, né? É um refrão bem bacana, bem potente, né? Bem poderoso. Então, como essa música eu criei ela pensando em um conceito um pouco menos de sonoridade acústica, né? O que eu quero dizer com isso? Existem algumas variáveis que você pode utilizar aí na música. Você pode ter uma música que tem cara de banda, por exemplo, então você consegue perfeitamente distinguir que é uma bateria, uma guitarra, um baixo e um vocal. Existem músicas com sonoridade eletrônica que você consegue distinguir que é só coisas eletrônicas, só artifícios eletrônicos de música, né? Então, muito dos samples que a gente comentou anteriormente, vários plugins e tudo mais. E eu quero fazer um pouco dos dois. Eu quero que tenha uma sonoridade legal, que tenha som de banda, mas que ao mesmo tempo tenha uma sonoridade um pouco mais digitalizada, né? E para isso eu vou usar o artifício, que é o seguinte. Eu vou pegar essa guitarra minha aqui, que é uma guitarra um pouco mais velha, que inclusive está com a corda arrebentada. E aí vocês vão perguntar, nossa, mas você vai usar uma guitarra com corda arrebentada no estúdio? Sim. Essa guitarra, ela tem uma peculiaridade que o captador,
dessa guitarra, ele não tá funcionando muito bem, então ele tem sempre um som bem fechado, mas que para essa música vai fazer sentido, vai ter um som bem legal e eu vou explicar para vocês o porquê, vocês vão ouvir o porquê, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, olha, conectei a guitarra, não, legal. Então agora minha guitarra está conectada ao computador e eu vou começar a abrir os plugins. Existe um tipo de som que eu vou chamar aqui para vocês que estão assistindo de som podre, tá? Só que esse som podre, ele tem uma mágica de deixar as coisas às vezes mais vivas, com uma sonoridade mais viva. Então eu vou abrir aqui, selecionar na placa de áudio. Beleza. Minha guitarra tá entrando. Vocês vão conferir. Legal, tá entrando. E eu vou colocar uns efeitos, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou afinar essa guitarra de uma maneira diferente do que as guitarras normalmente são afinadas. Deixa eu só conferir aqui. Legal. Então ela tá na afinação que eu quero, que é uma afinação bem grave. E a minha intenção aqui é deixar essa guitarra com um som quase de um sintetizador. Né? O que é um sintetizador para vocês que não conhecem? Sabe quando você escuta aquelas músicas bem antiguinhas, assim, bem tipo anos 80, e por exemplo aquela música Take On Me, né, que ela começa com uma frasezinha de sintetizador, ou coisas desse tipo que tem esse som meio eletrônico, sabe? E é isso que eu quero fazer, só que eu quero fazer isso com a minha guitarra. Então vamos lá. Eu tô abrindo aqui os plugins, né? Como vocês estão vendo. Lembrando que é o seguinte, aqui a gente eu não tô ensinando especificamente como se faz uma música nesse estilo, como se faz um plugin, como usar, como não usar. Eu tô ensinando aqui para vocês sobre a gravação. Então esse processo é um processo que a gente sempre faz, então esse lance de ouvir a música inteira e começar a ter algumas ideias, começar a conseguir ouvir com ouvido de produtor, né? Então ouvir e falar, putz, aqui tá faltando coisa, aqui tá sobrando coisa, isso aqui pode tirar, isso aqui pode colocar, tá bom? E sempre ficar atento que na música, geralmente menos é mais, tá? Então quanto melhor o som, com menos coisas vocês conseguirem deixar, melhor. Se você começa a colocar coisas demais, vai sobrar muita coisa e aí vai se perder na mixagem, vai se perder na masterização e isso vocês vão ver mais pra frente, tá bom? E lembrando também que esse áudio que vocês estão ouvindo aí e que eu também estou ouvindo aqui pra gravar, não é o áudio masterizado nem mixado, tá? Ele é o áudio cru, como a gente chama. Então deixa eu ouvir aqui. Beleza, estamos chegando em algum lugar, vocês vão ver o porquê. Chegando lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tô usando uma simulação de amplificador, tá bom? Também, que a gente usa, porque se a gente usa só o efeito de pedaleira, só os plugins de pedal, acaba ficando meio morto. Então a gente também tá usando aqui algumas simulações de amplificador. Tá perfeito pro que eu preciso. E aí, vocês que estão escutando o áudio cru, às vezes a gente escutando uma gravação, a gente olha e pensa, né, a gente escuta e fica se perguntando, nossa, mas a guitarra não tá muito alta, isso aqui não tá muito alto e tudo mais. Mas quando a gente mescla tudo, né, às vezes eu tocando aqui, realmente, às vezes parece que a guitarra tá sobressaindo muito, tá muito pra frente dos outros instrumentos. E na verdade, quando a gente colocar tudo junto, isso aqui vai fazer sentido, tá bom? Deixa eu só conferir. Tá gravando, legal, vamos continuar. Então vamos lá. Como eu disse, essa guitarra vai ficar no refrão, tá bom? Nos refrões, né? Então eu vou adicionar ela única e exclusivamente nos refrões e para isso eu não preciso ficar ouvindo a música inteira, eu vou só do trecho que eu quero. Então vamos lá.
Isso é pra vocês verem o outro lado do estúdio também. Nem sempre tudo dá certo, tá? E outra coisa que é importante também, lembra que eu comentei com vocês que o estúdio é um lugar de você experimentar coisas? Então, tipo assim, por mais que seja conhecido, né, que o estúdio não é lugar pra você aprender a tocar música, realmente, isso é um fato, né? Se você vai gravar com uma banda, alguma coisa assim, não é legal você chegar no estúdio não sabendo de nada, é legal que você já tenha em mente. Mas esse trabalho que a gente tá fazendo aqui seria o após a banda gravar. Então a gente tem tempo, a gente senta aqui e fica aqui um tempinho pensando, tendo ideia e tudo mais. E como eu pensei, por exemplo, a primeira afinação que eu usei não estava dando o que eu queria. Então agora eu estou mudando de afinação para ver se eu chego no resultado que eu imaginei. Já achei o segundo refrão, então vamos lá. Olha só, isso também é interessante aqui da gravação, que é o seguinte, às vezes a gente tá gravando uma coisa e a gente tem uma ideia, certo? Então no caso aqui, eu pensei em uma coisa que eu acho que vai ficar legal, porque esse segundo refrão ele tá dividido em duas partes, então acho que é legal a gente na segunda parte, que é ainda mais pra cima, deixar a guitarra com um som um pouco mais aparente, um pouco mais pra frente, e isso não necessariamente a gente precisa fazer na mixagem, né? Existem alguns recursos, às vezes, no próprio instrumento ou no programa e tudo mais, para que a gente consiga fazer isso. Nesse caso, eu vou gravar esse segundo refrão de novo, com essa ideia que eu tive pra gente ver o que acontece. Acho que vai ficar bacana. Só tá muito barulhento. Então vamos tirar um pouquinho. Legal. Agora vai rolar. Então vamos. Bacana, eu acho que tá pronto, né? Acho que as guitarras ficaram prontas. Como vocês viram anteriormente, eu já tinha gravado as guitarras, que eram as guitarras limpas que vocês escutam aí. E é super normal, às vezes, a gente já ter gravado alguma coisa e querer regravar depois que grava os outros instrumentos, ou querer adicionar coisas, como foi o caso aqui. Eu já tinha gravado guitarra e agora gravei outra guitarra por cima das que eu já tinha gravado no refrão, que é pra dar esse corpo. Então, a produção vai funcionar dessa maneira, né? A gente vai adicionar ou tirar coisas que a gente acha que vão realmente adicionar ou tirar coisas da música. Então, nesse caso aqui, eu acho que me caiu muito bem. E também eu acho que não vai ter a necessidade de dobrar essa guitarra, porque como ela é uma guitarra que tem que estar no meio, né? Pra dar uma sensação legal. Isso tudo vocês vão entender melhor a hora que eu estiver realmente mixando a música. Eu vou falar um pouquinho melhor disso pra vocês. Então agora vamos continuar aqui com nossas ideias, né? Agora vai ser o momento em que eu vou partir para os samples. Ou seja, eu tenho a sensação de que eu já gravei tudo que podia ser gravado com instrumentos, né? Com a bateria, com o baixo, com a guitarra. Essa música não vai precisar de violão, acho que não tem a necessidade. Então agora eu vou começar a usar o teclado, que está aqui embaixo, que vocês não tem como ver. Mas aqui nessa câmera vocês vão estar vendo os plugins que eu vou estar usando, que esse teclado vai estar controlando. Então, como meu pai já disse anteriormente, a gente tem os plugins de samples, né? Onde a gente usa um efeito a partir de outro instrumento. Então,
A gente tem, no caso aqui, um teclado, ele está sendo o nosso controlador. Então, a partir desse teclado, eu vou tirar som de vários instrumentos, várias coisas que eu acho que vão adicionar para a música. Então, agora eu vou começar a ouvir esses samples e achar algum que vai casar com essa música. Geralmente, quando a gente está fazendo mixagens e produções e tudo mais, a gente vai ouvindo a música e já vai meio pré-mixando ela para a gente poder, né, ter essa noção melhor de como ela vai ficando no produto final. Nesse caso aqui, eu vou deixar para mixar tudo depois, porque como a gente tem que fazer isso aqui de uma forma um pouco mais resumida, não dá para realmente ficar aqui horas e horas e horas explicando sobre produção, sobre gravação, ensinando como se faz. Tem que ser uma coisa mais resumida. Então eu vou gravar tudo primeiro e depois a gente vai acertando o volume, vai colocando plugin, tirando plugin a partir das nossas necessidades. Beleza? Então vamos seguir. Legal. Eu vou abrir aqui, olha só. Audio Effects, né? Para vocês que têm um Sonar em casa e quiserem fazer também, ou enfim. Então eu vou aqui nos instrumentos, synths. Eu poderia ir aqui nos samples, mas na verdade o que eu quero não são exatamente samples, porque eu não quero sons de outros instrumentos acústicos, né? Eu não quero som de metais ou de teclado ou nada disso, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver mais pra frente se às vezes vem uma ideia de ter algum som que já existe de algum instrumento. Enquanto isso, eu vou pensando aqui e vou abrir o Drop Zone, tá? Que ele é um sintetizador. A gente também controla ele a partir do teclado e ele vai dar algumas sonoridades legais pra gente. Quando a gente está produzindo, a gente costuma fazer por etapas, né? Como, por exemplo, foi o caso aqui que eu fiz o refrão primeiro, né? Então eu pensei em coisas que casavam legais pro refrão, né? Que foi o caso dessa guitarra que eu adicionei e tudo mais, que é a parte, no fim das contas, mais poderosa da música. É a parte que realmente precisa de mais coisa. E isso é legal vocês pensarem quando vocês forem produzir, forem gravar, enfim. Quando a gente vai fazer uma gravação, pensar na parte que é mais importante e adicionar coisas, e a partir daí você adiciona no resto da música. Então no caso aqui, eu vou achar alguns sons de sintetizador que vão ser legais pro refrão, que vão adicionar coisas no refrão, e a partir daí eu vou colocando no resto da música, tá beleza? Vamos seguir. Tá legal. Isso aqui é bacana, hein? Deixa eu ver. Acho que não vai casar muito legal pra nossa música. Seguindo. Isso aqui acho que vai ser legal, mas não pra agora. Isso aqui acho que vai ser bacana. Vamos lá. Então eu vou gravar aqui no nosso refrão. Bacana, acho que conseguimos, temos já o nosso primeiro sample. É claro que quando a gente está tratando de uma música que tem esse estilo, né, que como eu disse, é uma mescla de eletrônico com acústico, né, nesse estilão, é bacana a gente ir colocando algumas camadas extras, né? O que aconteceu aqui? A partir do primeiro refrão, eu adicionei esse sample, tá? Então, significa que esse sample ele não vai entrar antes do primeiro refrão. Só a partir do primeiro refrão que eu vou ter esse som, porque é assim que, como eu tenho citado algumas vezes ao longo da gravação,
é uma gravação, uma composição por camadas, né? Então a gente vai a cada momento adicionando algumas coisas a mais, ou seja, significa que o sample que eu usar desde o primeiro verso vai seguir a música inteira e as coisas só vão sendo adicionadas ao longo da música. A gente não vai tirando nada, né? Com exceção, por exemplo, das guitarras que elas só entram em alguns momentos e coisas assim. Mas isso são coisas que a gente vai, pelo ouvido mesmo, vai identificando. Isso aqui tá legal, isso aqui não tá tão legal. Tá? Agora vocês vão acompanhar melhor por essa câmera aqui, como a gente tá ensinando vocês a como fazer, né? Eu vou ensinar vocês a como transformar o áudio, que aqui ele tá como MIDI, né? Então significa que eu gravei do meu controlador, ele entrou um sinal de MIDI no meu computador aqui, tá? No programa, na DAW que a gente está usando, que no caso é o Sonar. E isso aqui funciona para o Sonar. Eu ainda não tive a oportunidade de testar em outras DAWs para saber se tem esse mesmo artifício para a gente transformar o áudio de MIDI, aliás, o sinal de MIDI em áudio, porque uma rápida explicação, o MIDI ele é um sinal falso. O que eu quero dizer com isso? Ele capta o sinal da tecla, mas não o som, certo? Então, eu tô tocando aqui. Tá? Esse é o som que tá saindo. Mas se eu abrir aqui, por exemplo, meus sintetizadores e mudar... Tá vendo? Ele vai mudando. E então é assim que a gente vai seguindo o sample, tá? Então, deixa eu achar aqui só o que eu... Beleza, esse aqui que tá. Então, agora, gente, eu vou ensinar vocês a transformar o sinal de áudio, o sinal de MIDI em um sinal de áudio, para que a gente possa mixar junto, né? Porque o que acontece? Se eu depois transformar isso aqui tudo em uma música, né? Se eu exportar isso aqui como um áudio, esse sinal de MIDI não vai ter som. Então, ele vai ser exportado como sinal de MIDI e não vai ter som nenhum, tá? Então, agora eu vou selecionar aqui a trilha, né? Que é esse drop zone aqui, que é a trilha do MIDI que entrou. Lembrando que, como eu disse, o MIDI é um sinal falso, então ele não tem som, tá? Eu vou selecionar uma das trilhas aqui, por exemplo, aqui eu gravei a última guitarra, né? A pista 10. Então a pista 11 eu vou colocar aqui como synth, tá? E agora, no Sonar, pelo menos funciona assim. Deixa eu conferir se essa câmera aqui, legal, tá pegando bem. Dá pra ver bastante, legal. Vamos lá. Então, no Sonar, você clica no número da trilha, ele selecionou a trilha inteira, né? Então, ou seja, tudo que eu fiz está selecionado, mesmo se forem pistas divididas e tudo mais, se eu selecionar aqui, ele vai selecionar a pista inteira. Vou clicar nessa estrelinha aqui, olha só. Não sei se vocês conseguem ver muito bem aí, mas é essa estrelinha aqui, ela vai transformar automaticamente o seu sinal de MIDI em um sinal de áudio, ou seja, o som que você escolheu para o seu sinal de MIDI, a partir desse momento não pode mais ser mudado. Ele vai ficar com esse som, porque ele vai virar um sinal de áudio, ele vai deixar de ser um sinal falso, né? Então vamos lá. Beleza, tá mixando aqui, exportando e tal. Tcharam, como um passe de mágica, agora o nosso MIDI virou um áudio. Tá? Pra gente não ter problema de sincronia, né? Às vezes eu vou arrastar para essa pista aqui de cima, né? Que é essa pista aqui que eu selecionei aqui, ó, o synth. Né? E às vezes arrastar ela e ela ficar um pouco para frente da onde eu gravei ela, um pouco para trás, eu puxo a trilha inteira até o começo da gravação, para daí sim poder movimentá-la pelas trilhas. Então agora eu tenho certeza que aqui ela tá no lugar certinho, olha só. Viu só? Exatamente aquela pista. Beleza. Uma vez feito isso, eu posso apagar aqui a minha pista de MIDI, né? Porque eu não vou mais usar ela. Então ela não vai mais ser necessária, porque eu já transformei o MIDI em áudio e já arrastei ela para outra pista. Então ela já está aqui. Beleza, a gente já está quase acabando a nossa música, já estamos quase terminando de adicionar tudo que tem que ser adicionado. Vou colocar aqui mais um sintetizador, outro som meio espacial também, porque essa música ela tem esse clima. Então vou achar aqui rapidinho um som que tenha essa sensação que a gente quer.
Isso aqui é bacana. Vamos usar esse aqui mesmo. Legal. Vai ficar um musicão. Tá? Lembrando que, né? Vamos supor que fossem outros clientes, no caso não eu e meu pai, né? Que eu aqui tô tendo todas as ideias e tudo mais, mas fosse outro cliente. Geralmente, esse processo aqui é um processo feito pelo produtor, tá? Então, a gente, né, o dono da música, né, o compositor vem, grava algumas demos, grava os principais com a gente. E essas camadas, essas coisas extras que a gente vai colocando, geralmente são ideias do produtor. É o produtor que vai tendo essas ideias, vai ouvindo e tendo essas brisas, né, como a gente fala, e vai colocando. Só que a gente não deixa essas coisas se o cliente não gostar. Então a gente tem a ideia, uma vez que está montada a primeira demo, né? Ou como alguns gostam de chamar, rough mix. Então é a mixagem, a primeira mixagem da música, ainda sem vocal, sem tudo mais, o instrumental pronto, o backing track pronto. A gente envia isso para o cliente, né? No caso o cantor e tudo mais, para eles ouvirem se tá do gosto deles. Então se eles ouvirem isso aqui tudo que a gente está fazendo, né? Se um cliente, né? Supondo que a gente está fazendo para outro cliente, ouvir, falar, putz, isso aqui não tá legal, tem muita coisa e tudo mais, pode tirar, pode deixar isso aqui, pode tirar isso aqui. A gente faz exatamente o que o cliente pede, tá? Então a nossa função é entregar o que o cliente pediu. Como aqui a ideia é minha, então geralmente o cliente vem com uma ideia na cabeça, então o nosso trabalho, mais do que tudo, é conseguir tirar essa ideia da cabeça dele e passar para fora, transformar em uma coisa palpável, que é o que tá acontecendo aqui. Então a gente vai ouvindo, tendo umas ideias. E continuando aqui, achamos o nosso próximo sample, que esse vai entrar a partir do primeiro verso, tá bom? Já vai dar um clima bem legal de entrada. Então vamos lá, vamos do começo. Quase lá. Então agora vai. Legal. Então, uma vez feito isso, como eu já expliquei para vocês como transformar isso tudo aqui em áudio, né? Agora eu vou explicar para vocês rapidinho, porque é o seguinte, o sinal de MIDI, ele é um sinal falso, como eu já disse várias vezes. Tá? O que significa que ele pode ser corrigido. Então vamos supor, aqui no meio da música eu percebi que eu toquei algumas notas erradas. Então o que eu vou fazer? Tá? Para vocês que têm o Sonara em casa mais uma vez. Mas provavelmente o processo é o mesmo para várias DAWs aí, né? Pode ser tanto pro Pro Tools eu acho que é diferente porque o sistema operacional é diferente, mas pro Reaper, pro Logic e tudo mais eu acho que deve ser o mesmo processo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui na minha trilha, certo? E com o lado esquerdo do mouse eu cliquei. Tem aqui o exibir, certo? Nesse exibir aqui, vocês vão clicar em exibição de rolo de piano. Significa que aqui está o meu sinal de MIDI, olha só. Isso aqui é o que eu gravei. Ele vira esse sinalzinho aqui que não tem som de nada, tá? Ele tem som do que eu colocar. Então agora eu vou achar aqui nesses trechos as notas que eu errei e consertar elas. Tá? Muito fácil, que nem eu disse, você abriu o seu rolo de piano, tá? Esse MIDI ele é programável, então quando você ouve às vezes alguém falando sobre, vou programar a bateria, ou vou programar a orquestra e tudo mais, é por isso, é a isso que eles estão se referindo, é esse momento. Ele abre essa grade, esse painel, e a partir daqui você pode programar do jeito que você quiser. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, coloquei uma nota sem querer, você pode adicionar notas também, tá? Onde foi que eu vou colocar um solo aqui para eu ouvir só essa trilha que eu gravei e perceber onde eu errei. Aqui, viu só? Então eu vou pegar, puxar você aqui.
Legal, consertei meu erro. Bacana. Vamos ver se aqui teve erro. Aqui tem uma notinha que não deveria estar aqui, tá vendo? Então, beleza. Então, tá tudo aqui. Agora o meu MIDI tá certinho. Meu MIDI estando certo, não tendo mais erros, eu posso novamente transformar ele em áudio, tá? Legal, vamos lá? Buia. Virou áudio, vou fazer aquele esquema de novo. Embaixo do synth aqui, vou colocar synth 2, tá? Fazer aquele esquema, puxar o áudio até o começo, para não ter erro do lugar que eu vou colocar. E só arrasto ele até a trilha. Legal. Agora uma coisa que vocês puderam perceber na primeira vez que eu coloquei para tocar a música, é que ela tem vários compassos de silêncio aqui nesse começo, certo? É porque esse começo ele vai ser feito com o teclado, tá? Então eu vou fazer isso. Vou abrir aqui uma trilha de teclado, de sample de teclado, certo? Que aí vai ser o som de um teclado mesmo, que vai dar uma cara ainda mais, eu acho que misteriosa para nossa música, acho que vai ficar bacana. Então vamos lá. Tá pegando bem, tá pegando bacana. E é isso. Enquanto tá abrindo aqui, eu vou dar um corte rapidinho e já volto para explicar. Aguenta aí. Bom, então vamos continuar. Deixa eu só dar play nessa câmera aqui. Legal. Tá ok. Então agora vocês vão poder voltar a ver a tela. Eu dei esse corte rápido que a memória estava acabando, mas a gente já resolveu. Enfim, então vamos continuar. Agora eu vou gravar os teclados, que como eu disse, essa música, a introdução dela vai ser de teclado, tá? Então ela não tem nada aqui, ó. Vocês virem, são vários compassos de silêncio, né? Só do metrônomo. Então eu vou gravar os teclados agora. E aí eu acho que a gente já finaliza, acho que a gente já vai ter praticamente tudo que a gente precisa. Se eu tiver mais alguma ideia, obviamente eu vou colocar, tá? Que é pra ficar bem bacana, pra ficar um musicão pra vocês ouvirem no final e conferirem o resultado dessa música. Então por isso eu já peço que fiquem até o final desse vídeo, até o final dessa live, enfim, desse workshop, pra vocês ouvirem o resultado, tá? Então eu vou gravar os teclados, vamos lá. Só que eu vou explicar duas coisas pra vocês rapidinho, que também é bem bacana. Às vezes quando a gente tá gravando, né, quando a gente está usando vários plugins, vários efeitos, e a gente não tem um computador que tem uma memória muito legal, que é o caso desse que já está com a memória bem cheia, ele dá um tempo maior de delay. Então, de eu tocar a tecla até o som sair, ele tem um certo delayzinho. Então, para consertar isso, existem algumas maneiras de se fazer isso. A primeira, obviamente, é limpar o seu computador sempre, né, para ter certeza de que não vai travar nada. Mas às vezes, naturalmente, o programa vai ficando muito pesado, porque ele já é pesado em si, e quanto mais plugins você vai adicionando, quanto mais coisas simultâneas ele tem que rodar, mais lento ele vai ficando. Então, uma solução bem prática e rápida, né, que vocês vão acompanhar melhor acho que por essa tela aqui, mas enfim, a gente desligar os efeitos que estão sendo usados, ou seja, todos os plugins e tudo mais, e voltar a escutar na gravação só aquele sinal que, como eu expliquei, é o tal do DI, que é o sinal limpo, né? O sinal sem efeito nenhum, sem plugin nem nada. Ele vai rodar tranquilamente liso, tá? Isso não tira o som que você selecionou para o seu MIDI, tá ok? Ele fica esse som de, por exemplo, aqui eu estou usando um som de teclado, ele vai ficar esse som de teclado, não vai sair o som, só o som dos plugins que eu adicionei. Então, para a gente não precisar ficar desligando os plugins de um em um, é só a gente apertar a tecla E do nosso teclado aqui, pelo menos no Sonar, que ele automaticamente desliga todos os efeitos de todas as trilhas que tem efeito. Para vocês verem aqui como exemplo, ó, esse aqui é a pedaleira, certo? Que eu estou usando lá para uma das guitarras. E ela tá apagadinha aqui o FX porque ela tá desligada, tá desabilitado o efeito na gravação, tá? Não esqueçam, por favor, que quando vocês forem renderizar o áudio, transformar em áudio, de ligar de volta, tá? E eu já vou explicando o resto para vocês. Mas basicamente aqui para vocês verem, ó, se vocês prestarem bem atenção aqui, então se eu apertar o E, ele volta a brilhar aqui, ele fica amarelinho, fica aceso, tá? Então é porque o seu efeito está ligado aqui, ó, para vocês ouvirem bem. Né? Você consegue ouvir a guitarra,
com o efeito de guitarra que ela tá. Agora, se eu tirar, fica só o sinal limpo do instrumento, tá beleza? Então vamos seguir aqui, pra gente não ter problema de delay nem nada do tipo, e como é só a introdução também, a gente nem vai precisar do resto, eu vou desabilitar os efeitos, então agora os efeitos estão desligados, só o meu teclado que tá funcionando, tá saindo som. Eu nem vou usar fone nessa parte, que eu acho que não precisa. Aí vem outra coisa muito legal de explicar. Lembra que eu comentei com vocês sobre programar alguma coisa? Sobre programar bateria, programar orquestra e tudo mais? Isso também vai servir para o nosso teclado, já que ele não está entrando com sinal direto, ele está entrando com sinal de MIDI, tá? Então, mais uma vez, é um sinal falso que eu posso programar. E eu não sou muito bom de teclado, não sei tocar teclado muito bem, então eis o que eu vou fazer. Eu sei o tempo da música, né? Beleza, é essa nota aqui que eu quero que comece. Certo? E é só isso que eu vou tocar. Tá? Porque eu não sei fazer esse riff. Tá vendo? Eu não sou nem um pouco habilidoso com teclado. Então eu vou tocar só... E depois eu vou colocar as notas nos lugares que elas devem estar. Tá? Então vai ficar assim. Comecei errando, muito bem. Tá? E aí que a gente vai começar a programar propriamente, certo? Então aquele esqueminha que eu expliquei para vocês anteriormente, clica aqui com o lado direito do seu mouse, tá? Exibição do rolo do piano. Tá aqui o que eu toquei, né? Vocês percebem que é uma nota só. Outro recurso interessante para vocês utilizarem é a opção de quantizar, né? O que isso significa? Quantizar é quando você vai colocar todas as notas dentro dos compassos que elas devem estar. Porque o ouvido humano, né? O sentimento de ritmo humano, ele é naturalmente falho, né? Então, raramente você vai encontrar bateristas, músicos em geral por aí, que tem o tempo perfeito nas mãos, né? Que conseguem colocar cada nota no lugarzinho certinho. Então, como a gente está usando um sinal digital, a gente tem a opção de quantizar, que é, a gente vai colocar todas as notas nos lugares que elas devem estar para ficar no ritmo, para ficar ritmado, né? Então, até se você é uma pessoa que tem problema de ritmo e tudo mais, esse recurso pode ajudar bastante, tá? Quando a gente usa bateria programada, por exemplo, que... pessoal em casa que não tem dinheiro às vezes para pagar um estúdio, para ir até o estúdio gravar a bateria em si, né, que pode programar a bateria. Hoje em dia tá muito na moda as bandas, ao invés de irem para o estúdio gravar as baterias, que é um negócio que é caro, leva um certo tempo e tudo mais para conseguir chegar num resultado bacana, existe esse recurso de você poder programar a bateria em casa desse mesmo jeito que a gente está fazendo aqui com os teclados, por exemplo, ou com qualquer sintetizador, né? Você pode programar elas, programar virada, programar as dinâmicas, enfim, como se fosse uma bateria real, né? Porém, para que o som fique bacana, para que essa bateria fique casada, às vezes, com o tipo de música que você quer tocar, é legal você quantizar ela. Então, o que você vai fazer para quantizar? Eu selecionei aqui, outra vez, ele tem um recurso para você selecionar a trilha inteira, né? Então, por exemplo, aqui as notas inteiras, certo? Se eu tocar, como eu toquei uma nota só, se eu selecionar essa nota aqui, todas as notas que estiverem nessa nota, né? Todos os sinais que estiverem nessa nota vão ser alterados e quantizados no nosso caso, né? Então eu selecionei, vou apertar aqui no meu teclado a tecla Q, certo? Que é de quantize, ele vai aparecer isso aqui, e eu quero quantizar isso em 1/8, certo? Então eu vou clicar aqui em OK e pronto. Meu teclado está quantizado com o metrônomo aqui, ó. Vou soltar para vocês verem que todas as notas vão estar perfeitamente encaixadas. Viu só? Então as minhas notas estão todas quantizadas. Agora eu vou tocá-las, vou tocá-las não, né? Vou colocar elas nos lugares que elas pertencem para fazer o meu riff, que é aquele mesmo riffzinho da guitarra, né? Que vocês ouviram, que é o... É isso.
Só que eu não consigo tocar, então vamos lá. Então a primeira nota tá certa. Quase certo. Viu só? Consegui tocar, agora a gente já tem o riff inteiro. Legal. Legal. Então, agora a gente vai usar um pouquinho daquela mágica de estúdio, porque eu não preciso fazer o riff inteiro, certo? Eu tenho só que ter as primeiras notas. O que eu vou fazer agora? Vou começar a copiar e colar para facilitar o nosso trabalho. Eu não precisar ficar tocando, né, e reagrupando todas as notas. Então agora eu acho que vai dar tudo certo. Beleza. Então agora a gente copia essa próxima aqui. E assim a gente vai fazendo até que o riff esteja completo, até que as nossas, né, que a gente consiga completar o ciclo das notas. Vamos ver se está tudo no tempo. Ó, essa aqui está fora do tempo. Para vocês verem aqui como é que eu faço para programar, né? Vocês estão vendo as barrinhas aqui, olha só, né? Que são as barrinhas dos compassos, onde elas têm que estar quantizadas. Quando eu quero selecionar um trecho específico, vamos supor que eu quero selecionar esse trecho aqui, certo? Que é o que eu tenho que consertar. Eu seleciono para selecionar ele, deixa eu ver se é só ele que eu tenho que consertar mesmo. Ah não, esse próximo aqui, ó. Esse aqui tá fora, ele deveria estar um quadradinho para trás, tá vendo? Para quem não entende de música, esses quadradinhos vão servir como referência. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, tá vendo? Eu vou clicar e segurar até onde eu quero que vá. Então, começou aqui, que é essa nota aqui, e eu quero que termine aqui, que é essa nota aqui. Então, eu soltei aqui, ó. Tá vendo? Então, agora todas elas estão selecionadas. Se eu arrastar uma, eu vou arrastar todas. Pronto, agora elas estão quantizadas. Beleza. Estamos quase lá. Legal. Então, eu tenho o riff completo. Só que vocês estão vendo que as notas estão muito curtas, então elas têm aquela sensação de efeito digital, né? O que dá a sensação, por exemplo, de feito naturalmente, que para fazer de conta que eu toquei isso aqui, né? As notas elas estão muito cortadinhas, então elas precisam sobrar um pouquinho, né? E como é que eu vou fazer isso? Preciso fazer notinha por notinha por notinha por notinha? Não. A gente vai usar aquele recurso de fazer tudo de uma vez só. A gente seleciona, por exemplo, essa nota aqui. Então eu vou puxar todas elas para frente e eu posso aumentar a duração delas. Olha só. Tá vendo? Já melhorou um pouco. Agora eu vou aumentar a duração das notas de cima. Porque o segredo aqui pra gente vai ser fazer uma nota ser tocada praticamente em cima da outra. É essa sobrinha que vai dar a sensação de realidade pra gente. Vamos ver. Perfeito. Agora essas últimas notas aqui de cima. Legal, elas estão praticamente uma em cima da outra. Então a gente fez aqui, vamos ouvir como é que ficou. Tá legal, essa última nota aqui tem que ser um pouquinho mais comprida. Legal, bacana. Agora, existe outra coisa também que é importante quando a gente está tratando de um sinal digital, de um sinal de MIDI, certo? Que é isso aqui embaixo, ó, que vocês devem estar vendo. Talvez vocês estejam se perguntando o que é isso. Isso aqui é a velocidade da nota. Mas calma, a velocidade não tem nada a ver com a duração delas, tá? Essa velocidade, o velocity, elas são a dinâmica da nota. Ou seja, eu posso colocar a nota mais forte, né? Ou eu posso colocar ela bem fraquinha. Tá vendo? Que ela quase não tem som. Então, isso aqui a gente pode ir mexendo também para dar uma sensação um pouco mais real para nossa música, para o nosso piano digital, para o nosso piano midiado. Tá? Então a gente vai mexendo, às vezes aleatoriamente aqui, para ver o que acontece. Vamos ver. Bacana, isso tá bem bonito, já tá com uma cara
interessante, né? Como o piano já tá fazendo isso aqui, né? Só que agora eu tive uma ideia. Desculpa eu cortar o meu pensamento no meio, mas é que eu acabei de ter uma ideia. E se isso aqui, em vez de ser com esse som, para deixar uma cara ainda mais meio misteriosa, meio filminho de terror, a gente vai oitavar isso aqui. Na música, o oitavar é quando você toca a mesma nota uma oitava acima ou abaixo. Enfim, ela vai ficar mais aguda ou mais grave. Nesse caso aqui, eu quero que ela fique uma oitava mais aguda. Então, agora ela vai ficar assim. Eu acho que ficou bem bacana. Tá perfeito. Agora, para não precisar, enfim, ficar fazendo tudo de novo, eu vou novamente usar a tal da mágica do estúdio, porque esse teclado ele só vai entrar pra gente nesses momentos tipo de introdução ou de volta, né, e tudo mais. Ele não vai fazer parte da camada até o final, né, desse esquema de começar na música e terminar junto com ela. Então, mas para ficar mais fácil de visualizar, para eu não precisar copiar um sinal de MIDI, eu vou fazer o seguinte, que é outro recurso interessante para vocês usarem também. Esse recurso é o seguinte, eu vou transformar essa trilha aqui em áudio, certo? Daquela maneira que eu já ensinei, seleciona, aperta a estrelinha aqui e tal. Vou puxar também ela aqui para baixo, deixa eu escrever aqui, piano. Beleza. Vou fazer aquele esquema de levar essa trilha aqui para cima, né, para uma trilha vazia. Deletar as trilhas de MIDI. Opa, clonar não, deletar. Excluir as duas pistas, excluir a pasta da pista. Isso é uma coisa interessante de você ir fazendo. Sempre que você acabar de usar um MIDI e transformar ele em áudio, você excluir a pista de MIDI, porque isso também vai consumir na memória do sistema. Então, enquanto você estiver gravando e tiver muita trilha aberta de sintetizador que você não está usando mais, isso pode ir travando a gravação, dando algum problema, algum ruído. Às vezes, na gravação, aparece um ruído que você não sabe de onde está vindo. Às vezes é da trilha de MIDI. Tá? Então, sempre que você acabar de usar, a dica já vai excluindo as trilhas que você não estiver usando, tá bom? De MIDI, que você já tiver renderizado, já tiver transformado em áudio. E o que eu vou fazer aqui? Por que eu transformei em áudio? Porque é mais fácil de eu visualizar. Então, ela começa aqui e termina aqui, certo? E eu acho até que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, vou transformar isso aqui num loop. E vamos supor que eu queira usar isso aqui a música inteira. Vamos supor que a música inteira o teclado vai estar tocando esse riff, né? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui desse compasso, vou cortar aqui, né? Deixar certinho nesse quadradinho e nesse quadradinho aqui. Tá vendo? Que eu deixei uma trilha bem quadradinha, ó. Se você perceber aqui, ela tá bem quadradinha. Ela começa nesse compasso, e termina nesse certinho. Vou clicar 2 vezes nela e ela abriu isso aqui, tá vendo? Aqui você tem a opção loop. Só que quando você loopar isso aqui, ela vai dividir as batidas. Então às vezes ela vai encurtar a sua trilha ou aumentar. Mas aí a gente tem como resolver isso e eu vou explicar como. Mas primeiro você, como eu disse, clicou 2 vezes aqui na sua trilha de áudio. Ela abriu aqui. E você vai clicar em loop. Ok. Legal, a minha trilha agora é um loop. Vamos ver se ela tá certinha ou se ela alterou o andamento. Tá vendo que ela ficou rápida? Então, significa que aqui são 32 batidas. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei isso aqui e transformei em uma trilha de repetição eterna, do tal do loop, né? Então ela virou um loop, virou uma repetição, e se eu puxar ela aqui, por exemplo, se eu puxar ela até o final da música, ela vai tocar o mesmo riff até o final da música, né? Viu só? Então ela vai tocando eternamente.
Só que eu não quero que ela fique tocando eternamente. Então eu vou apagar. É muito mais fácil você fazer dessa forma do que você copiar e colar no trecho que você quer, porque aqui você tem um controle de que tá certinho no compasso certo, tá no tempo certo, tá tudo certinho, tá? Então vamos supor aqui que eu quero deixar isso aqui, quero deixar essa repetição de teclado e quero que ela saia só na hora do refrão. Então, beleza. Então, saiu aqui no refrão. E ela vai voltar aqui na hora que eu quero, que é a hora que acaba o refrão. Que é aqui. Legal. Olha só. Ela voltou no tempo certinho. Eu vou até colocar um fadezinho aqui. Eu pensei em uma coisa aqui, eu acho que eu vou colocar umas cordas rapidinho, colocar um piano, colocar um violino, um cello, alguma coisa assim, pra dar uma incrementada, já que ela tá com essa cara de trilha de filme, né, uma coisa meio, me parece sonoricamente uma coisa meio de 007, essas coisas desses, uns filmes mais tensos, assim, tal, meio misteriosas. Vamos colocar umas cordas só pra gente, né, poder partir finalmente pra mixagem. Lembrando que, mais uma vez, o foco desse workshop não é necessariamente essa parte de como montar a música. Eu tô aqui mais para ensinar vocês a mixarem, ou seja, é o que vai vir depois disso aqui. Mas é para vocês entenderem como é que funciona o processo, porque às vezes as pessoas acham que fazer uma música é uma coisa que você faz em 5 minutos. E não é, tem todo esse esquema, a gente precisa ter umas ideias, precisa escutar esse lance que eu falei, por exemplo, de buscar referências às vezes em outros lugares que não necessariamente são músicas. Então às vezes, né, por exemplo, você vai escrever uma letra, é importante que a sua letra case com a sua melodia, com a sua harmonia, com tudo que você tem. Então, para isso você escuta a música e pensa, essa música me traz um clima assim, essa música me faz pensar nisso, e assim você vai desenvolvendo isso te ajuda a desenvolver a ideia no geral e ajuda principalmente na hora da mixagem, e eu vou explicar já o porquê. Tá? Basicamente, porque quando você vai mixar uma música, você precisa priorizar algumas frequências, priorizar algumas coisas. E para você poder priorizar, você precisa ter na cabeça o sentimento que você quer passar com essa música, né? O que você quer que as pessoas sintam escutando essa música. E isso te ajuda, por exemplo, é uma música que eu quero que ela seja um clima mais rock and roll, então você dá um up nas guitarras, né? É uma música que eu quero que ela seja mais esse clima mais suspense e tal, então você dá uma prioridade às vezes pro sintetizador, pro teclado, né? Ou você quer que nem eu disse, é uma música que surgiu a partir de um ritmo de bateria, então é legal você priorizar algumas coisas, tipo, essa música é uma música que a bateria tem que sobressair mais, né? Tem uma música da minha banda, chamada que a minha banda se chama Killjoy, né? E a nossa música se chama Uma Canção Exagerada. E ela é uma música que surgiu a partir de um riff de baixo. Então, a mixagem toda dessa música foi a partir do baixo. A gente precisava priorizar o contrabaixo. A gente precisava escutar melhor ele. Então, foi uma coisa foi um recurso que a gente teve para poder mixar a música em torno disso, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa mix, que nem eu disse. Vou adicionar só mais umas cordas e a gente já parte para a mixagem em si, beleza? Seguimos. Vou abrir aqui um sample de cordas aqui do Rapture. Vamos ver se o Rapture tem alguma coisa legal. E se eu acho alguma coisa que eu quero. Não, acho que não vai ter nada legal aqui pra gente. Vou apagar o Rapture. Agora que eu lembrei que programa é esse, vamos lá. Element, vamos ver se o Element Stereo tem alguma coisa bacana pra gente. Tá? Existem alguns samples que são mais simples de mexer e alguns que são mais complicados. Por exemplo, o motivo de eu ter excluído o Rapture e pelo qual eu estou excluindo esse aqui agora também, é porque todos esses são sintetizadores que eles são um pouco mais complicados de mexer, eles são um pouco mais chatos da gente mexer. Então, é preferível que às vezes você use o habitual, que você já tem um conhecimento, que às vezes seja mais simples, que você sabe que você vai conseguir tirar um som legal, né? Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma coisa legal. Acho que não também. Então eu vou abrir direto nos samples. Cadê? Synths, não. Samples. Piano, não.
Samples. Aqui. Acho que o Dimension Pro vai ter coisas legais. Vamos ver aqui se o Dimension Pro é bom. É bom, vamos lá. Então eu quero aqui pianos, vocais, sax, leads, brass, orchestral escapes. Vamos lá. Vamos ver se nas nossas orchestral strings, isso aqui, mais fácil. Pronto. Legal, temos coisas bacanas aqui. Vamos ver como é que isso vai soar na música. Vamos ver se isso encaixa na minha ideia. Isso é outra coisa também. Quando você tem vários samples, é importante que você tenha um certo conhecimento de escutar e falar, olha, esse violino aqui casa com isso, esse aqui casa com isso, né? Por exemplo, quando você está usando, no caso, violino e tudo mais, isso para outros samples também. Porque o que acontece? Eles são bem específicos. Então, por exemplo, esse aqui que eu peguei, ele é um violino mais expressivo. Eu preciso aqui de um violino um pouco mais rápido, um violino que eu consiga fazer, por exemplo, uma frase, né? Violino psicata, é legal. Vamos ver se eu tenho aqui violino melódico. Vamos ver se ele é um pouco mais curtinho. Show de bola. Vamos ver se ele casa com a minha ideia. Deixa eu passar para a parte que é importante. Legal, esse aqui vai ser bacana. Vamos ver esse aqui, rapidinho. Esse aqui vai ser melhor. Bacana, pra gente tá ótimo. Bom, beleza. Então a gente acabou de gravar tudo que tinha para ser gravado de instrumento, né, de sintetizador, enfim, todos os instrumentos estão gravados. Agora falta a voz, né, que eu vou colocar uma linha de voz aqui, só para que a música não fique só instrumental, então para que ela fique uma música legal, ela vai ter uma letra, né, alguma coisa rápida. E gravada a voz a gente pode começar a mixar direto. E é isso. Eu não sei se tem muita necessidade de mostrar gravando a voz, porque na verdade não tem nenhuma diferença do que a gente fez aqui, né? A única coisa é que eu vou abrir uma trilha de microfone. Então eu vou pegar aqui o meu microfone, que é esse aqui, e vou achar aqui na última trilha, tá? Que é mais fácil, porque como não vão ter várias vozes, vai ser uma voz só. Então eu vou pegar a última trilha, que é porque como ela vai ser a mais chatinha de mexer, eu vou gravar a voz. E eu vou mostrar para vocês um outro recurso, que é o de afinar a voz, que é muito importante quando a gente vai fazer uma mixagem, tá? Então eu vou gravar a voz, vou afinar, e aí eu vou mostrar para vocês como se afina uma voz,
tá? Pra ficar com um som legal, sem aquele som de autotune que, apesar, né, de estar bem na moda entre alguns gêneros, usar aquele autotune que deixa a voz bem robótica, pra essa música não é o que a gente precisa. Então eu vou ensinar vocês a só afinarem a voz. E ó, sério, podem confiar quando eu digo que 98% do mercado musical usa esse recurso de afinação de voz, tá? Por mais frustrante que seja às vezes saber que o seu cantor favorito, sua cantora favorita dá umas desafinadas, e no estúdio isso não pode acontecer. O estúdio é o lugar em que você tem que fazer a captação mais perfeita possível, a música tem que estar a mais perfeita possível, porque afinal de contas ela vai estar gravada, né? Você errar num show é uma coisa, porque passou, tá? É uma coisa de um show, não vai estar ali gravado eternamente. Agora, no estúdio é uma coisa que as pessoas vão ouvir com uma certa frequência, quando elas quiserem e tudo mais. E a coisa mais chata que tem, tanto pra pessoa quanto pro músico, é ficar ouvindo aquele erro de novo, de novo, de novo. Então eu vou gravar a voz, ensinar vocês a afinar e a gente parte pra mixagem. Fechou? Vamos pra cima. Legal, terminei de gravar o vocal, tá ótimo. Então agora eu vou ensinar pra vocês aqui como é que a gente afina a voz, tá bom? Só pra vocês terem uma pequena noção, tá mais ou menos assim. Faz tanto tempo. E vocês podem perceber, né? Às vezes vocês podem escutando aí, achar que, putz, tá tudo muito estranho o som. E realmente, tá bem estranho. Mas é porque não tá mixado ainda, tá bom? Mas primeiro vamos afinar essa voz aqui que eu acabei de gravar porcamente, mas que é só pra gente ter uma ideia de como se faz, tá? Quando a gente vai afinar uma voz, a gente precisa exportar somente a trilha da voz, tá? E quando a gente vai afinar, o efeito que a gente escolher colocar na voz, né? No caso aqui, eu já coloquei um plugin de voz pra gravar, que é um plugin que eu já tô acostumado, e como eu disse, a ideia aqui é encurtar o tempo. Então a gente já vai usando o que a gente está acostumado. Eu coloquei esse plugin aqui, né, que é o Jack Joseph Plug, que é um compressor e tudo mais, enfim, de voz. E pra gente exportar essa voz para afinar, ela não pode estar com efeito, tá? Então a gente vai apertar a tecla E aqui para tirar todos os efeitos. Eu tirei todos os efeitos de todas as trilhas, mas tudo bem, que a gente só vai precisar da voz. Então eu vou selecionar ela aqui. E no Sonar funciona assim, você vem aqui no arquivo, exportar, e aí você vem exportar áudio, tá? Como é uma trilha que a gente ainda vai mexer no programa, a gente vai transformar ela em wave, tá? A gente vai exportar ela como wave, então eu vou colocar aqui voz para afinar. Legal, tá lá na área de trabalho. Legal? Então tá em wave, tá? Como eu disse, wave, profundidade de bits 24, tá? Tamanho, taxa de amostra 44.100, formato do canal estéreo, tá bom? Não pode ser mono, que senão vai ficar estranho, o áudio vai ficar esquisito, então tem que ser estéreo. Então a gente clica aqui, pá, beleza, selecionou o Wave, tá? Nos vários tipos de áudio que a gente pode exportar, ele vai exportar em Wave, clicou em exportar, mixagem de áudio, a hora que chegar aqui no final, vai estar exportada a voz. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para vocês o Melodyne, que é o aplicativo, né, que é o programa que se usa para afinar voz. Existem alguns outros programas de afinação de voz, mas o Melodyne é o mais famoso, o mais conhecido, né, e o mais fácil também, mais intuitivo de todos que tem aí para se mexer. Legal, tá aqui. Isso aqui, cada gominho desses aqui é a minha voz, sou eu cantando, tá? Tudo isso aqui sou eu cantando. Como a ideia aqui é ser jogo rápido, eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona e vou afinar essa voz e vou voltar pro programa lá, pro Sonar, né? O Sonar tá aberto aqui, você não precisa fechar ele, mas caso você queira, né, já que você vai substituir a trilha de áudio que você já gravou pela trilha afinada, né, que é uma nova trilha de áudio, você pode só selecionar aqui tudo, né, que nem eu falei, você clica no número da trilha, ela seleciona todo, e apagar tudo, só clicar em delete e já era, tá? Pelo amor de Deus, não vem aqui e clica em excluir trilha, tá? Vai só, seleciona a trilha e apaga, vai no delete, apaga, tá? Beleza. Então aqui temos, nossa trilha de voz agora tá vazia, e esse aqui é o nosso áudio da voz. Bom, Melodyne, muito fácil.
Aqui em cima vocês estão vendo os recursos que ele tem. Então aqui são as afinações das notas, né? Você pode movimentar elas para onde você quiser, para cima e para baixo. É muito divertido. Então esse aqui é pra gente mexer na afinação propriamente dita. A gente pode mexer, por exemplo, na intensidade da nota. Então se eu quero que ela fique mais forte ou ela fique mais fraquinha, tudo mais. Tudo isso pode ser ajeitado, tá bom? Você pode mexer no comprimento da nota. Então para onde a nota tem que estar, quanto a nota tem que chegar, né? Para que ela esteja quantizada, que ela esteja dentro do tempo. E a gente pode cortar também os trechos da voz. Às vezes para afinar só, às vezes no meio de uma frase você deu uma desafinada em uma notinha assim que você estava cantando, você está cantando uma nota reta e desafinou só um trechinho. E então você vem aqui, separa ela do resto e pronto. Aí você afina só ela, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu gosto de abrir mais a trilha aqui, mas é a critério de vocês. E o Melodyne funciona o seguinte. Vocês estão vendo esses riscos aqui, né? Que estão na tela, essas ondas e tudo mais. Isso aqui é a entonação da sua voz, né? Então se ela tem, como é que a gente fala mesmo? Se ela tá mais tremida, se ela tá mais reta, se a nota tá mais soprada, tá mais forte, tudo mais, se tem melisma, se não tem. Se tem os portamentos, né? Que se cai de uma nota para outra ou se ela mantém reto. Tudo isso aqui a gente tem aqui. Então vamos lá. Pra gente afinar, a gente não necessariamente precisa afinar de notinha em notinha, tá? Só uma coisa. A voz, ela como qualquer outro instrumento, ela tem uma afinação, tá? Porque a voz, ela é a melodia da música. A harmonia vai ser tudo aquilo que está acompanhando a voz que está fazendo a linha melódica da música, certo? Então, a nossa melodia também tem notas. E essas notas estão representadas aqui, tá vendo? Então todas as notas elas têm que estar no campo harmônico da música, tá? Mas isso é papo para outro dia, outro workshop, quem sabe. Então, vamos aqui. Você tá vendo que a minha voz, que é essa aqui, a laranjinha, ela tá fora desse círculo azulzinho. Esse círculo azul aqui, essa representação em azul, é onde a minha voz deveria estar, tá? Então significa que você tá vendo aqui, olhando, que todas as notas que eu dei, elas não estão perfeitamente alcançando a nota. Elas estão quase ali, estão bem próximas, tá? Então o que a gente faz? Pra gente não precisar ficar, né, por exemplo, pra gente afinar só essa nota aqui, eu vou nela aqui, né, com o afinador, o Edit Pitch, que é pra gente poder afinar a voz, e clico 2 vezes em cima dela. Pronto, ela encaixou, significa que essa nota da minha voz está afinada. Mas Yuri, a gente tem que fazer isso em todas as notas? É óbvio que não, né? A gente pode selecionar tudo, Ctrl A. Então ela vai aqui selecionar tudo, perdão, Ctrl A. Selecionou todas as notas, tá vendo? Ela selecionou, ela ficou tudo um vermelhinho mais escuro, então é sinal que todas as notas estão selecionadas, e eu clico 2 vezes em qualquer uma, pronto. Agora a minha voz inteira tá afinada com 2 cliques, tá bom? E aqui a gente vai seguindo, né? Por exemplo, tá vendo esses momentos aqui, ó? Por aqui. Que parece que a minha voz ela ainda assim não tá muito afinada. Tá vendo esses portamentos aqui? Eles estão muito mais para baixo do que a linha da nota. Então o que que eu vou fazer? Venho aqui no Note Separation, pra gente separar as notas, e vou clicar nesse espacinho aqui específico, tá vendo? Tá vendo que quando eu cliquei nele, automaticamente esse pedacinho aqui desceu um pouquinho? É porque é esse pedacinho que tá desafinado. Então tá vendo? Ele já mostra tudo onde tiver desafinado, e assim a gente vai fazendo. Vamos supor que, por exemplo, para essa música, é óbvio que essa voz é só uma demonstração, é só pra gente poder ter um modelo de como se faz. Vamos supor que essa última nota aqui, eu não quero que ela seja tão... que ela tenha tantos portamentos, que ela seja tão tremida e tudo mais, que ela tá bem tremidinha aqui, não porque é técnica, mas porque a minha voz não alcançou. Tá vendo que ela dá umas rachadas e tudo mais? Então o que a gente vai fazer? Ainda no Note Separation, quando a gente clica com o lado esquerdo do mouse, ele abre isso aqui, tá vendo? Essas telinhas aqui. Isso aqui, ó, embaixo do Edit Pitch, que é onde a gente afina, ele tem isso aqui, Pitch Modulation, certo? Aqui a gente vai modular isso aqui, ó. A gente vai modular esses portamentos. Então vamos supor que eu quero deixar essa nota retinha. Eu seguro aqui, puxo pra baixo, tcharam, agora a minha nota tá retinha. Tá vendo? Só que, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque às vezes é esse portamento que deixa a voz com som natural,
Se a gente tira o portamento, ela vai ficar com aquele som muito robótico, e não é isso que a gente quer, tá? Então a gente vai continuar aqui no edit pitch. Vou separar essa nota aqui, porque eu tô vendo que é ela que tem que estar no portamento. Vou afinar exclusivamente ela. E aí vamos supor que só esse resto aqui eu quero que fique retinho. Então, agora eu posso deixar só esse trechinho aqui reto. Aqui. Tá vendo? Já ficou bem melhor. E basicamente é isso que a gente vai fazer para todas as notas da voz da música, tá? Isso funciona para todas as notas. E é um recurso muito completo em que você consegue consertar diversos erros de voz, certo? Às vezes até de uma certa forma a pronúncia, se tiver às vezes muito rápida e você quer que essa nota tenha um pouquinho mais de duração, você consegue alongar a nota, que nem eu disse, aumentar a intensidade. Então às vezes um trecho ele é para ser cantado mais forte, mas a sua voz é muito fraca, você pode aumentar a intensidade da voz, tá bom? Então o Melodyne é basicamente isso. Bom, a minha voz aqui tá afinada, certo? Então eu vou ouvir ela aqui uma vez, vou ouvir ela inteira uma vez para ter certeza de que tá afinada, de que ela tá dentro do que eu preciso. E aí eu vou ensinar vocês a exportar esse áudio e levar lá pro programa, pro Sonar, que é a DAW que a gente tá usando, tá bom? Então eu vou ouvir ela aqui e já ensino vocês a exportar. Legal, eu ouvi aqui, tá tudo certo, a voz tá realmente bem afinada, tá? Não temos nenhum problema. Então agora pra gente exportar isso aqui, pra gente poder devolver lá pro programa de gravação, pra nossa DAW, né? Então a gente vem aqui no File, a gente vai clicar em Save Audio, tá? E ela vai salvar em Wave, de novo, né? Quando a gente exportou o áudio pro Melodyne, a gente exportou em Wave, e agora a gente vai voltar em Wave. Porque o Wave, você não perde algumas frequências, não perde a qualidade do áudio, né? Quando você converte só para MP3, o áudio fica mais pobre. Então aqui a gente vai ter um áudio mais rico, com mais detalhes de algumas frequências e tudo mais. Então, beleza, já está selecionado o Wave, mas caso não esteja, você pode selecionar aqui, tá? 24 bits, linear, tal, 44.100 Hz, tá tudo certo. Legal, Save As. Aqui a gente tá a voz afinada, para afinar, então aqui a gente vai colocar voz afinada. Legal, então temos a nossa voz afinada, terminou aqui, já era. Então agora temos a nossa voz afinada, tá? Quando você voltar ela para o programa de gravação, ela já vai voltar no lugar certinho onde ela deve estar, tá? Você não vai precisar ficar caçando o BPM, ficar caçando o beat tudo de novo, porque ela vai estar bonitinha do jeito que ela tem que estar. Então vamos aqui na área de trabalho, voz afinada, soltou aqui no lugar da trilha. Às vezes você só precisa voltar ela para o começo, mas no começo do áudio, né? Ela já tem um tempo, então já vai ser mais fácil de localizar. Ó, ela chegou no lugar errado, a gente arrasta ela aqui. Legal, então agora vamos conferir se ela voltou realmente no lugar certinho. Legal, voltou perfeitamente para onde tem que estar. Então agora sim, chegou o grande momento. Vamos mixar esta voz, esse áudio, tudo. Vamos mixar e deixar tudo com volume legal, com som bacana, que fique menos embolado, que fique com mais cara de música. Beleza? Vamos lá. Espero que vocês estejam gostando nesse nosso curso, hein? E fique ligado para a nossa próxima aula. Até lá!